Shalom, pessoal, vamos lá, continuar essa sequência aqui de vídeos. Essa vai ser, no caso, né, a parte 2 dessa série, né, por que você não vive milagres e, óbvio, como viver os milagres. Então, assim, vai ser interessante se você não assistiu o vídeo anterior, que foi, eu estou com a mesma roupa, como eu falei, eu não vou trocar para dar aquela ilusão, não vou iludir vocês, assim, eu estou gravando tudo no mesmo dia, hoje é dia 1º de agosto de 2024, então para não dar aquela ilusão, foi outro dia, não tô aqui para isso, tá ok? Como eu já falei, eu não sou dessas de fazer, enfim, não gosto de ficar, não sou igual, eu gosto realmente eu sou diferente e demonstro essa diferença. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, é porque a gente tá borbulhando de informações aqui e eu tenho que conseguir concatenar essas informações para poder compartilhar com vocês, porque sim, eu não faço roteiro, eu vou falando literalmente o que vem à minha mente, porque eu acredito que é isso que vai fazer sentido para você agora ou não. Bom, segunda parte, né? Na primeira eu falei como que eu vim para João Pessoa. Aí vem a parte, digamos que mais emblemática e para alguns mais traumáticas, tá? Bom, quando eu estava no Rio, alguns sabem, a minha mãe, ela estava com Alzheimer e quando eu vim para João Pessoa, quando viemos para João Pessoa, a minha mãe estava numa fase que ela já não conseguia caminhar sozinha, para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, para ir ao banheiro, e ela andava, não é nem que ela não conseguia caminhar sozinha, ela andava muito devagar, muito devagar. Se uma caminhada do quarto ao banheiro, que era só esse percurso que ela fazia, quarto, banheiro, banheiro, quarto. Se levava, o normal seria 1 minuto, ela levava 5. E era passinho por passinho, segurando a mão dela e fazendo assim, tipo uma gangorrinha, para ela coordenar qual pé que vai para frente, qual pé que vai para trás e tal. E minha mãe estava, óbvio, né, pela questão do Alzheimer, uma doença, né, degenerativa, óbvio, a tendência dela era piorar. E aí o que acontece? Eu moro no 4º andar, né? Terceiro andar para eles é terceiro andar. Aqui em João Pessoa é terceiro andar, porque eles não contam o térreo. E para nós, carioca, aqui é 4º andar. Mas tudo bem. Então, assim, porque tem o térreo e eu moro no terceiro andar. E aí, o que acontece? No Rio, eu tinha todo o suporte, todo o apoio, facilidade, blá, blá, blá. E quando eu tive que vir para João Pessoa, todo mundo em sã consciência, e eu também falaria isso para mim mesma, se eu estivesse em sã consciência. Todo mundo disse, Val, você vai para lá, você não tem ninguém, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. E o que acontece? Eu falei, não, eu vou, porque o senhor está mandando eu ir para João Pessoa, eu vou para João Pessoa. Óbvio que ninguém me apoiou, de novo. Eu também não me apoiaria. Consegue entender? Se você vem pra mim com essa história, eu também não vou te apoiar. Só para deixar claro que, em hipótese alguma, não existe a possibilidade de eu pensar mal dos meus amigos. Não. Eu também não me apoiaria porque eu sei que isso é insano. Então, voltando. O que acontece? Eu saí do Rio e vim para João Pessoa com a minha mãe, acamada. No caso, né? Ficou acamada de fato, quando eu digo acamada, gente, de fato que então ela realmente não conseguia mais levantar. E como que eu fazia, para vocês terem ideia, como que eu fazia para levar minha mãe ao banheiro? Eu tinha que arrastar a minha mãe. Então eu tinha que literalmente, eu fazia tipo uma cadeirinha, colocava o meu braço, sabe assim, debaixo do sovaco dela e ia arrastando ela para conseguir levá-la. Não consegui apoio profissional aqui, literalmente o senhor não deixou, eu tive que cuidar dela sozinha, eu tive uma pessoa que me ajudou no máximo 15 dias, não deu sequência, porque eu sabia que era eu que tinha que fazer aquilo, não pude deixar na mão da Débora, né, que foi um anjo do Senhor, aí no Rio, ok? O que acontece? Vim com a minha mãe para João Pessoa, todo mundo me achou uma louca, e sim, eu sou louca, eu confesso que eu sou uma louca, vou dizer diferente, eu realmente acredito e faço as coisas com muita confiança naquilo que o Criador, eu acredito que Ele está me direcionando. Vim com a minha mãe para cá. Chegando aqui em João Pessoa, a minha mãe teve um suporte profissional como eu nunca vi antes em lugar nenhum. Nunca vi antes em lugar nenhum. Minha mãe, a clínica da família daqui, que é o posto de saúde, né, daqui, a médica veio aqui em casa, a médica me dava suporte pelo WhatsApp. Quando a minha mãe partiu, eu coloquei no meu status, a médica me mandou uma mensagem. O que aconteceu com a dona Dica e tal, meus sentimentos? Dona Dica não, dona Edith. Ué, como assim? A médica verificando o meu status, entende? E viu a informação lá e se preocupou em me mandar uma mensagem.
E quando foi... E minha mãe teve todo o suporte, a médica... Enfim, minha mãe teve todo o suporte que eu nunca tive em lugar nenhum na vida. E eu moro onde, gente? Eu moro no 3º andar. Como que eu desço com a minha mãe se ela passar mal, né? E aí um dia eu estava no mercado, eu fui ao banco, não consegui resolver a situação, fui no mercado que eu nunca vou, e chegando lá encontrei a Soraya, não a Soraya Trino, nossa queridíssima aqui da AIM, mas uma pessoa chamada Soraya, gente boa, igual a Soraya, até mandei um áudio pra ela no dia, eu pensei, acho que é mal de Soraya, né? E gente boa pra caramba, também advogada, e ela, eu não sou de reclamar, não sou de ficar jogando conversa fora, não converso com estranho, porque eu acho que eles vão sempre ficar falando a mesma coisa, falando mal da vida do outro. E aí eu falei pra ele que a única coisa que eu não gostei de João Pessoa, porque todo mundo me pergunta se eu gosto de João Pessoa. E naquele dia eu disse pra ela que a única coisa que eu não gostei é que eu mandei mensagem pra várias empresas, né, seguradoras de plano de saúde, e ninguém me respondeu. Ela, não, calma aí, eu vou te indicar o Jonas, né? Ioná, Pomba, enfim, eu vou te indicar o Jonas. E aí eu falei com o Jonas veio aqui em casa. Gente, melhor coisa do plano de saúde tá? Eles têm ambulância e o médico, na verdade o enfermeiro, ele vem aqui em casa. Então, às vezes que eu precisei, que foram 3 ou 4 vezes, eles vieram aqui em casa, orientaram a minha mãe. Aí o penúltimo levou a situação e o médico receitou a minha mãe que ela estava com uma infecção urinária. Ok? Vamos lá, deixa eu finalizar. No dia que a minha mãe... Eu pensava no Rio. Bom, o dia que minha mãe tiver que ficar doente, vai ser para ela já ir partir. Doente que eu digo de ter que ir pro hospital, porque aí já vai ser quando ela for partir. Por quê? Porque eu não tenho como ficar subindo e descendo com a minha mãe, eu não conheço ninguém lá, apesar de ser cara de pau o suficiente para pedir ajuda pro vizinho. E quando eu saí antes de sair do Rio de Janeiro, eu lembrei disso aqui agora. Antes de sair do Rio de Janeiro, eu falei assim, como é que eu vou subir com a minha mãe? 3 lances de escada, como que eu subo? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pedir o rapaz do Uber para me ajudar. Eu não conhecia ninguém aqui, vou pedir o rapaz do Uber para me ajudar. Pasmem. Nós fomos para Maceió, que a minha irmã está em Maceió, deixei minha mãe lá. Aí uma aluna nossa, nós entramos em contato, falando, pessoal, vou estar em Maceió, quem estiver por perto e quiser conversar, eu conhecer e tal, fazer uma social. Essa aluna, o marido dela, ela não sabia de nada, ok? Ela foi lá, a gente teve uma reunião na casa da minha irmã e tal. Aí ela comentando com o marido dela falou assim, olha, se ela quiser, eu levo a mãe dela, eu levo ela e a mãe dela pra João Pessoa. Eu falei, como assim? Só dá a gasolina. Eu achei que ele fosse cobrar, normal. Não, só dá a gasolina. Gente, eu pensei, bom, quanto que vai dar essa gasolina? Pasmem, tá? Colocamos a gasolina, aí ele fez a conta pra vir. Ele não fez a conta pra voltar. Mas eu falei, bom, é melhor do que vir com a minha mãe no ônibus, desconfortável e ar-condicionado, ela passar mal, ok. Dei só a gasolina pra vir e que foi menos do valor que eu e minha mãe viríamos de ônibus. E aí eu não vou saber a conta exata agora, mas ele me deu a conta pra vir pra João Pessoa e eu teria que dar o mesmo pra ele voltar. Ele veio pra João Pessoa comigo. Ele colocou minha casa em ordem, tudo que precisava de colocar aqui no lugar, trilho de janela, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Andamos em João Pessoa, porque eu precisei comprar muitas coisas, andamos em João Pessoa, ele voltou sem eu precisar dar R$1 para ele, por quê? Porque a gasolina deu, ou seja, o Eterno multiplicou a gasolina. E tem outra coisa, como que minha mãe ficaria aqui em casa simplesmente com tudo que estava acontecendo, mudança chegando, poeira, essa coisa toda, já que ela não podia com essa questão, por causa da questão respiratória. Aí vem outro anjo chamado Laila, tem um outro anjo que a Laila e a Flávia, a Cristina, né, que a Flávia é a aluna, a Laila cede a casa dela. Elas falam mandam, me obrigam a mandar minha mãe lá pra casa delas. Cuidaram da minha mãe melhor do que eu cuido. Pena que foi só um dia. Fica aqui, tá, lá a reclamação. E Flávia também. Tô brincando, minhas queridas. Vocês sabem o quanto eu sou grata pela vida de vocês. E aí, o que acontece? Elas cuidaram da minha mãe quando estava tudo no lugar, a casa limpinha, organizadinha. O que acontece? Minha mãe vem pra cá. Como que eu vou subir com a minha mãe sozinha e tal? O que o Diego fez? Diego, você é outro anjo, eu não te agradeci. Desculpa, não te agradeci aqui, né, verbalmente, que você sabe o quanto eu sou grata. O anjo Diego sobe com a minha mãe sozinha no colo. E aí,
conversando depois, que aí, conversando, acho que com a própria Flávia, e aí é que eu fui me dar conta que lá no Rio eu falei que eu ia pedir o rapaz do Uber para me ajudar a subir com a minha mãe. E de fato, o rapaz do Uber, que no caso era o Diego, me ajudou subindo sozinho com a minha mãe. E gente, quando a minha mãe partiu, chamei, eu sabia exatamente o dia que minha mãe partiria, o Senhor me falou isso em sonhos. E quando nós chamamos o rapaz do plano para vir aqui, chamou a ambulância, levou minha mãe, e quando foi, fiz de tudo e mais um pouco para levar minha mãe para o Rio. Todo mundo sabe, todo mundo me aconselhou, não traz, não sei o que, não, mas eu fiz de tudo, paguei plano melhor que podia para ela ser enterrada no Rio, porque a minha mãe tinha esse desejo de ser enterrada no Rio. Mas aí o rapaz me deu uma informação que eu falei, não, tô fora. Enterramos minha mãe, sepultamos minha mãe aqui em João Pessoa. E aí a minha sobrinha Thaís, o que ela fala quando a gente está saindo do sepultamento? Ela fala assim, gente, a minha avó, ela foi criada no abrigo Cristo Redentor. Oh, tá, ok. E aí? Gente, a minha mãe foi enterrada num cemitério chamado Cristo Redentor. Teoricamente, início de ciclo, fechamento de ciclo. Eu tô falando uma coisa com vocês que eu não tinha pensado antes. A minha avó abandonou a minha mãe no mato, né? Num terreno lá. A minha mãe nasceu, ficou em cima de um terreno, deixaram lá umas informações da onde minha mãe estava. Terreno, a minha mãe ficou no chão. Olha só que coisa louca, né? Eu acabei de me ver esse insight aqui agora. Então, assim, o início da vida dela foi no chão, digamos assim, né? Ficou no chão esperando por suporte. E o final da vida também foi no chão. Mas, enfim. E a minha mãe, ela tinha um sonho. Ela queria ser enterrada. Ela não queria ir para debaixo da terra. Ela queria ficar na gaveta. E por questões outras que não cabe aqui, eu fiquei nessa de colocá-la ou não na gaveta. Aí conversei com o meu Rav, né, o Davi Shantov, que me orientou que sim, poderia fazer na gaveta. Aí o que acontece? Na prorrogação do segundo tempo, no segundo tempo da prorrogação, nunca sei como é que fala essa expressão, o último desejo da minha mãe foi realizado. E quando nós chegamos lá, o rapaz falou assim, olha, só tem uma gaveta, eu não posso ficar esperando, vocês ainda têm que resolver algumas coisas. E eu falei assim pro moço, tá, a gente pode deixar pago? Não, não pode deixar pago. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com a gaveta. Não, mas eu não posso segurar. Não, tudo bem, se chegar alguém, o senhor coloca na gaveta, mas esse alguém que vai chegar sou eu. Aí ele ficou olhando pra minha cara, mas eu vou vender. Eu falei, tudo bem, moço, o senhor vai vender pra mim. Mas eu nem ia ficar discutindo com ele, entende? Conclusão, eu e o rapaz da funerária ficamos 1 hora rodando, resolvendo as coisas. Cogitei em enterrar em outro local pra tentar a gaveta, mas minha mãe tinha que ser enterrada onde? No cemitério, Cristo Redentor. E ninguém apareceu para pegar a gaveta, por quê? Porque esse era o último desejo da minha mãe. Isso para vocês verem os milagres que a minha mãe viveu e que eu vivi. Tudo isso por quê? Porque nós quebramos as leis da natureza. Eu e você só quebramos as leis da natureza quando eu e você, ou melhor, eu e você só vamos viver milagres quando eu e você aprendermos a quebrar as leis da natureza. Shalom, shalom.